capítulo 20. Como Deus faz as coisas, né? O Senhor me falou comigo ontem sobre Moisés. E o pastor Murilo deu a abertura ao culto falando sobre Moisés também. Que bênção. Nosso Deus é fiel em tudo. Amém? Por mais que a gente agradeça, por mais que a gente declare que o ama, a forma mais, digamos assim, a forma mais evidente do nosso amor ao Senhor é a nossa dependência a Ele, a nossa submissão, consequentemente a nossa obediência. São três coisas que estão juntas. Não podem ser somente duas ou somente uma, não, tem que ser as três. Amém? Números 20, capítulo 20, versículos de 7 a 13. Diz o texto bíblico: E o Senhor disse a Moisés: Pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis a rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: Rebeldes, ouvi agora. Será que vamos tirar água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. E saiu muita água, e a comunidade e os seus animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Então essas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Amém? Amém? Olha só, quando a gente vai aqui no início, diz aqui, o Senhor mandou o quê? Moisés pegou a vara de diante do Senhor. Guarde isso. Moisés pegou a vara de diante do Senhor. Meus amados irmãos, Deus age de uma forma tão perfeita, tão soberana, que não são poucas as vezes que temos dificuldades em compreender muitas das suas decisões. E quando isso acontece, o Espírito Santo nos faz lembrar que nós devemos viver por fé. Não é pelo entendimento, mas é por fé. E provavelmente, para muitos, a determinação divina sobre o que aconteceu em Cádiz seja uma das mais difíceis de entender. Ao chegar no deserto de Zin, o povo liberto do cativeiro no Egito habitou em Cádiz. Foi em Cádiz onde Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água para o povo, então o povo se voltou contra Moisés e Arão. Aquela multidão de homens e mulheres já tinha visto Deus operar de maneira tremenda, mas continuava descrente. O povo tinha presenciado grandes milagres,
maravilhas operadas por Deus, mas continuava vivendo na impiedade. Moisés e Arão, então, se prostraram diante do Senhor, e Moisés recebeu a incumbência de reunir o povo e falar a rocha que jorraria água em abundância para todo o povo e os seus animais. 250 pessoas, mais ou menos 2.500.000 pessoas. Gente demais. Gente demais. Animais demais. Então Moisés fez o quê? Ele seguiu a ordem divina. Ele foi diante do Senhor, onde estava a vara de Arão, que havia florescido. Ele pegou a vara. E ele vai até o povo. Não era a sua vara, não era o seu cajado. Era de Arão. E aí ele começa. A gente vê que ele está virado. Rebeldes. Ouvi agora. Será que vamos tirar água desta rocha para vós? Por conta daquela atitude, Moisés e Arão não entrariam na terra prometida. Todos os atos anteriores de Moisés, toda a sua dependência, todos os milagres operados, a sua obediência e a sua submissão ao Senhor, de maneira alguma o autorizavam a desobedecê-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque obedecer em parte é igual a desobedecer. E Moisés obedeceu em parte. Vai lá, pegou a vara de Arão, vai diante do povo, irado, ele bate na rocha 2 vezes. Quando o Senhor mandou que ele falasse a rocha. A situação era diferente do que está relatado lá em Êxodo. Lá em Êxodo, o Senhor mandou que Moisés ferisse a rocha. Mas em Números, Deus mandou Moisés falar a rocha, usando a vara de Arão. Cristo somente precisou ser ferido uma vez pelo juízo de Deus, trazendo salvação. O primeiro momento, lá quando o Senhor mandou que ele ferisse a rocha, lá em Êxodo, representava o juízo de Deus, com a sua própria vara. Mas o segundo momento, aqui em Números, representava a graça de Deus. E Moisés não entendeu isso. Arão também não entendeu isso. Tudo que Deus faz tem um propósito e tem um significado. Deus não faz coisa nenhuma simplesmente por fazer. O que Ele planejou para a nossa vida foi planejado por Ele, preparado por Ele. E Ele faz o quê? Ele nos dá o conhecimento, Ele nos dá a inteligência. Foi Ele quem se apresentou ao homem. E a apresentação de Deus ao homem é completa em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um.
Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. Então tem muita coisa que acontece muitas coisas que acontecem na nossa vida, e com certeza não encontraremos uma resposta lógica. Não é a lógica do homem. Discernimento não significa ter lógica humana, não. Pedir discernimento do Espírito é diferente. É o Senhor trazer a revelação da sua palavra. É o Senhor nos mostrar. E para isso nós precisamos estar disponíveis para ouvi-lo e obedecê-lo. Eu digo, irmãos, olha, se é uma coisa que a gente precisa estar clamando ao Senhor por discernimento. Quando lá atrás o texto bíblico fala que o povo de Deus tem sofrido por falta de conhecimento, a gente vê isso, uma realidade hoje. O sujeito não tem uma base bíblica, começa a ouvir mensagem na internet, uma doutrina totalmente diferente, totalmente fora. Aí chega a seguinte conclusão: é isso que eu quero. Oh, meu Deus. Lá em Romanos, Jesus Cristo é visto salvando todos aqueles que nele creem. A salvação, salvando o quê? Por sua vida, pela vida dele. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 10. Aleluia. Então, a reconciliação implica em uma relação estreita e permanente de comunhão com Deus. Fomos reconciliados pelo sangue de Jesus. Nós temos que ter o entendimento de que a palavra é viva, é verdadeira. Nós precisamos ter o entendimento que Deus, como a música que cantamos agora há pouco, na sua letra, é muito mais, reconhecemos por tudo aquilo que Ele é. Mas Ele também faz, sim. Mas é preciso que estejamos plenamente convencidos, plenamente ter um entendimento real de que a vontade dEle é soberana. Afinal de contas, Ele está na eternidade, Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. Mas o fato do Senhor estar na eternidade não significa que Ele não tenha noção exata do nosso tempo. Claro, foi Ele que criou o nosso tempo, como criou tudo no universo, tudo que existe, visível e invisível, foi criado por Ele. Então nós desfrutamos da sua intimidade por meio de sua vida ressurreta. Cristo não somente morreu por nós, mas Ele vive por nós. Não somente derramou o seu sangue por nós, mas intercede por nós, intercede continuamente por nós. Olha só, que Deus tremendo. Dá o seu Filho unigênito, deixando toda a sua glória, toda a sua majestade, vindo ao mundo em forma de homem. O Filho obedece em tudo ao Pai, submissão absoluta. Está tudo feito. O Espírito Santo vem e habita em todo aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas diante do seu amor é tal, seu amor é tanto que, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, faz uma coisa: intercede por mim, intercede por você.
Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Senhor. Sem palavras para te agradecer. Aleluia. Então jamais poderemos dizer: eu estou sozinho. Você pode até dizer: eu me sinto sozinho. Mas eu sei que a presença do Senhor é real na minha vida. A presença do Senhor é real no meu viver. Cada crente tem que saber disso. O ato de Moisés em ferir a rocha, quando deveria somente ter falado, nos mostra o perigo de tomarmos decisões precipitadas. O nervosismo, a inquietação, o cansaço podem nos levar a atitudes que nos trarão consequências danosas. Nunca faça nada se você tem dúvida. Na dúvida, não ultrapasse. Pare. Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a tenda de oração, se humilharam diante do Deus. Deus falou com eles, mas o coração continuou pesado. A gente pode pensar, mas Moisés era tido como um homem manso. Sim, rapaz, mas 40 anos lidando com aquele povo rebelde. Jesus da glória. Pensa lá o que é isso, gente. Deus operando milagres tremendos, Deus operando maravilhas. Há pessoas que só percebem as falhas, os pontos negativos que todos nós temos, gente. Nós somos humanos. Nós não nos satisfazemos no sentido de cometer erros e ter a justificação de ser humano. Não, não é isso. Ter a compreensão, peraí. Você pode estar numa situação aqui, de repente houve alguma coisa, desceu, vai subir de novo, vai voltar, vai ficar melhor do que antes. Mas não murmure. Ô, gente, murmurar, gente, faz parte da vida. As adversidades são as aflições, onde Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O maná vinha a cada manhã. Não podia guardar para o outro dia, porque o Senhor mandava o maná fresquinho. Durante 40 anos, aquele povo, enquanto estava no deserto, teve o maná toda manhã, teve água, senão não ia sobreviver, teve a nuvem que o protegia do sol durante o dia, a coluna de fogo que os protegia do frio durante a noite e espantava as feras do deserto. Isso todos os dias, isso em todo o tempo. A saída do Egito, as pragas, o atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, as águas de Mara. Sabe, irmãos, em situações que não sabemos o que fazer, ou temos dúvidas, faça uma coisa: coloque os joelhos no chão e ore a Deus. Com certeza Ele nos guiará, com certeza Ele nos dará a direção. Então, ao enfrentar adversidades, nós devemos buscar ainda mais a presença divina. Não reclamar, mas lembrar das bênçãos recebidas do Senhor. E devemos chegar diante do Senhor em oração
humilhados, devemos nos humilhar diante do Senhor. Eu começo a encerrar dizendo que é preciso estar sempre lembrado que é da determinação divina, vou repetir, é que os seus filhos vivam por fé. A palavra de Deus nos garante que as suas promessas não têm data de vencimento, mas serão cumpridas no tempo do Senhor. É tudo no tempo do Senhor. Agora creia que Deus tem poder e está determinado a fazer em sua vida, fazer fluir água em sua vida para saciar a sua sede. Apesar do seu erro ao cumprir apenas parte da ordem divina, Moisés nos dá exemplo de submissão, fidelidade, fé, coragem, perseverança. Moisés é considerado um homem manso e um líder que dependeu de Deus. Mas Deus precisava dar um castigo tão forte. Deus precisava, sim, mostrar àquele povo, mostrar a mim e a você, que a sua justiça é real, é pura, assim como ele é puro, é absoluta. E para que ele exerça a sua justiça, ele não depende de nada do ser humano. Não importa a nossa opinião, nós não sabemos de nada, gente. Nós não sabemos de nada. Ele sabe de tudo. Então nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Significa a nossa vida disponível para Ele. Senhor, a vida que estou vivendo não é minha, é tua. Não nos esqueçamos que a nossa liderança maior é Jesus Cristo, o homem. O único que nunca pecou e foi absoluto em tudo, demonstrando dependência, submissão, obediência ao Pai eterno. O nosso Redentor nos ensina a guardar o coração. É por isso que ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então lance sobre o Senhor tudo que tem lhe trazido preocupações, tudo que tem lhe trazido cansaços, tudo que tem lhe trazido irritações. E não se deixe influenciar pelas circunstâncias, mas mesmo diante de toda a adversidade, que a nossa dependência seja real ao Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que nos ama, aquele que já nos amou e continua nos amando e continuará nos amando eternamente. Se fizermos isso, sem dúvida alguma, viveremos dias ainda melhores, desfrutando da presença do Senhor, desfrutando também das suas bênçãos. Amém? Quero orar por você. Sentado, pode ficar de pé, por favor. Deus e Pai, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Nos apresentamos diante do Senhor, na certeza absoluta de que o Senhor intercede por nós, e o Teu Santo Espírito da mesma maneira. E o que nós queremos é verdadeiramente viver para o louvor da Tua glória.
retira da nossa mente, retira do nosso coração tudo aquilo que possa impedir o teu agir por completo. Não queremos obedecer em parte, Senhor, mas queremos obedecer em tudo, Pai. E nós queremos que a nossa dependência ao Senhor aumente a cada momento mais e mais e mais. Ser com a tua igreja, Pai. Ser com a tua igreja neste lugar. Que permaneça em fidelidade ao Senhor, ouvindo a tua voz. E que verdadeiramente o Senhor continue sempre, sempre dirigindo a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pastor